Gente, hoje eu faço esse vídeo por causa do cachorrinho Orelha que faleceu com requinte de crueldade lá em Florianópolis, um cão comunitário, morto supostamente por adolescentes da região, né? De famílias ricas. E eu vi muita gente falando de justiça e tal, né? E achei interessante gravar esse vídeo, porque, primeiro, gente, não façam justiça com as próprias mãos. Tá? Exercício arbitrário das próprias razões é crime, tá? E esse assunto ele é um pouco complicado, porque animais, por exemplo, não são sujeitos de direito, são objetos de direito, mais ou menos. No Brasil é uma coisa sui generis, assim, porque a Constituição proíbe crueldade com animais. E também tem uma proteção de direito ambiental, né, crime ambiental, matar animais, torturar, esse tipo de coisa, abandonar, né? Crimes que você fizer contra cachorro e gato, por exemplo, você tem um agravante nisso, no caso desses garotos aí, 2 a 5 anos, né? Mas, por que animais não são sujeitos de direito? Porque, por algumas razões, tá? Primeiro, culturas locais, como a vaquejada, por exemplo, a torada, né? Já se tentou criminalizar a vaquejada, né? O Supremo tentou, o Congresso derrubou, né? Coisas, por exemplo, laboratórios também, médicos, faz experiência com rato, ficaria uma coisa muito complicada, e principalmente o lobby do agro, que tem medo de uma interpretação alargada, né? De considerar cachorro e gato sujeitos de direito e isso ir para o boi, para a vaca, para a galinha, para o porco, né? Então, ia ter uma grande litígio em cima de frigoríficos, de fazendas, né? A pessoa ficar verificando como foi o abate, aquelas coisas. Então, por causa disso, né, animais, eu mexi na parte produtiva do país, gente, né? Animais acabam sendo objeto, mas com proteção. Por exemplo, o javali, é permitida a caça de javali, mas até o javali não pode sadismo, crueldade, essas coisas para proteção ali da agricultura, né? Sustentabilidade, não faz parte da nossa fauna, esse tipo de coisa, né? Então, não se pode ter uma lei que você venha colocar o animal à altura do que é o ser humano, por muitas questões, como eu falei, aí, estruturais na lei. Também, se você punir assim, reduzindo a maioridade penal, você reduz de imediato, né, essa demanda moral aí, essa angústia moral de punir quem fez essa crueldade, porém, você colocaria adolescentes perto de facções criminosas, né? E você, no longo prazo, estruturalmente, você estaria provocando violência no futuro para a sociedade. Você estaria colocando adolescentes em contato com criminosos de facções, eles muito mais fáceis de serem cooptados, né? Então seria um risco futuro para a sociedade estrutural. E também não dá, gente, para mudar alguns crimes, maioridade penal, outros crimes menoridade, porque é baseado a maioridade penal no psicossocial, né? O cérebro do adolescente não é totalmente formado, então o Supremo derrubaria de imediato, como qualquer Suprema Corte, né? Porque a estrutura do direito como ele foi feito no Brasil. Porém, né, um dos erros que as pessoas têm é sempre achar que a justiça se resume a só punição, né? E como é que a gente protege no futuro a sociedade desses garotos com o sadismo que tiveram, né, a crueldade que mataram o cachorro, ficou até o cérebro para fora, do futuro deles não fazerem risco para nós, para a sociedade. Sendo que eles, com 21 anos, têm que ser liberados, por exemplo, de lá da internação, né? Então, uma coisa que pode ser feito primeiro, danos morais coletivos em cima dos pais, tá? E mesmo que arrume laudo privado, fale que usou droga, vão fazer isso aí para tentar um atenuante, né? Isso não escapa, tá? Essas elites aí se tem que mexer no bolso,
É dano moral coletivo, nada de pedir 10 mil, 20 mil, não. É para mexer no bolso mesmo, né? Sentirem isso, esse dano moral, indenizar a sociedade, né? Pesado, tá? Dano moral coletivo, ação civil pública aí, Ministério Público, pedir isso, tá? E outra coisa que pode ser feito também, assim quando uma pessoa fica internada num manicômio, né, num hospital psiquiátrico, alguma coisa, tem sempre laudos para ver como é que ela está, né? É a mesma coisa com esses adolescentes, porque permitir que eles saiam com 21 anos, a maneira que foi feito o crime, provavelmente seus pais ricos vão dizer que estavam sob droga, não sabiam o que estavam fazendo. Gente, digo isso porque eu sou do direito. Sei como é o que as pessoas fazem, principalmente ricos, para escapar da lei, né? Então, vão usar lá o laudo privado para tentar atenuar a pena, né? A juíza até que ia julgar a priori se declarou impedida porque conhece os familiares das vítimas, né? Das vítimas não, os meliantes lá, os familiares meliantes, passaram para outro juiz. Então, o que se pode ser feito é eles estarem numa condição como se estivesse numa clínica psiquiátrica, eles terem laudos sempre ser laudo estatal, nada de laudo privado, que aí é moleza, né? Ainda mais quem é rico. Periodicamente, a cada 6 meses, eles serem analisados, tal. Não é uma prisão perpétua, mas está sempre avaliando o comportamento, porque é um risco de proteger a sociedade, uma forma de proteger a sociedade no futuro. Porque não basta você ir pedir justiça nas ruas, pela orelha, e você, tem que mudar a lei, tem que mudar a lei. Tem que mudar a lei. Mas a lei não vai voltar para o passado. Porque a lei penal não retroage. Só retroage para beneficiar o réu, ela não retroage para punir o réu. Então, se alguém cometer um crime hoje, você punir a lei amanhã, mudar a lei amanhã, ele não vai retroagir quem puniu hoje. Quem puniu hoje vai ser punido com a lei que tem hoje, se existir lei. Entende? Então, tem que, no presente já, o Estado tem a obrigação de proteger a sociedade no futuro. E aí a gente tem a estrutura de não mexer com água, porque vai dar problema, se botar animais sujeitos de direito, não condenar e piorar a vida da juventude pobre, preta e periférica, né, aumentando crimes, reduzindo a moralidade penal, né, que é um risco futuro para a sociedade, e também protege a sociedade de crimes do futuro, né? E dá resposta imediata pelo crime que foi cometido hoje, né? Então, é nisso que tem que se pensar. Danos morais coletivos nessa famíliazinha de ricos, né? E que parece que estão fazendo ameaça lá, porteira, essas coisas, né? Então, primeiro é isso. Dar segurança a quem viu o crime, essas coisas que o Estado tem que dar, que é uma família de gente poderosa, né? Os pais serem punidos. Claro que o crime não passa da pessoa do apenado, penalmente não, mas danos morais pesados e a questão de internação para os adolescentes como se fosse internação psiquiátrica, não ter tempo deles saírem. Como se fosse você fica num hospital psiquiátrico, você não sai nunca ali. Internação, até você, um laudo comprovar que você tem condições de viver em sociedade de novo, né? Sabe-se lá quanto tempo fica, é pior do que a prisão, né? Então, acho que é isso que se deve fazer, porque o Estado tem a obrigação de proteger no futuro o crime que foi cometido com tanto sadismo, tanta crueldade, tá, gente? E animais, apesar de tudo, por exemplo, o javali, né? É permitida a caça de javali, mas até a caça de javali não pode ter crueldade, não pode ter sadismo, não pode ter humilhação, né? Existe o direito de matar, existe o direito à guerra, por exemplo. Mas até no direito à guerra, você não pode matar com sadismo. Você está ali por uma causa, você está legítima defesa, por exemplo, se defender, né, dependendo de como for,
né? Ali você está expelindo injusta agressão, mas se não tiver jeito de expelir a não ser matando, né? É permitido. Existe a ética por trás do direito, né? Então é a mesma coisa. Um animal ser morto com essa crueldade, mesmo não sendo sujeito do direito, o direito deve responder. Tanto para evitar que esses crimes voltem a ser cometidos, como para proteger também a sociedade no futuro. Tá bom, gente? É isso aí que eu tenho a dizer para vocês. Vamos lutar por justiça, não apenas essa coisa genérica, mudar a lei, vamos mudar a lei, porque o direito penal não retroage, não pode retroagir. Pode ser assim. O direito tem uma estrutura, o direito é uma ciência, tá? Mas vamos lutar por justiça pelo Orelha, sim, e vamos exigir que já no presente o Estado responda como deve, Ministério Público, Judiciário, seja fortalecido com isso, né? Porque o brasileiro pensa muito nisso. E agora? Vamos mudar a lei, mudar, punir. E no presente, não vai ser feito nada? Se a lei penal não pode retroagir. Mas no presente, o Estado tem que dar a resposta que proteja a sociedade no futuro. Entende? É isso, povo. Você gostou do conteúdo? Curte, compartilha, comenta. Fique por aqui. Seja bem-vindo. Um abraço.